conhecimento de transporte é um negócio, é uma atividade que tem algumas peculiaridades. Se você é uma transportadora e vai transportar para outro estado, você tem uma exigência de conhecimento de transporte, então você tem um imposto. Se você transporta dentro do município, você tem outro imposto que é o ISS. No que nós estamos falando nas modificações, eles vão juntar os dois. Então, a 2026, se prepare que vai ter alguma coisa complicada em alguns impostos que municípios e estados, e eles têm essa condição ainda de fazer caixa. Olá, meus amigos seguidores do Para o Seu Conhecimento, nosso podcast. Aqui, eu sou José Moreira, o host aqui desse podcast, e hoje estou com um convidado, um amigo, já que com um tempo aqui, já que a gente já se relaciona como clientes e contabilidade, né, seu Ismael Possani, está à frente aí da Possani, consultoria contábil, e hoje o tema aqui central desse bate-papo é a reforma tributária. A reforma tributária está em cima, e se você não está preparado ainda, se prepare, que... Como eu falo, o bicho vai pegar, muita mudança, algumas mudanças boas, outras de adaptação, algumas que a gente tem que ter atenção. Eu trouxe ele aqui convidei ele aqui, ele aceitou esse convite de uma forma muito generosa. Muito obrigado por estar aqui com a gente em falar desse tema, reforma tributária, para você, empresário, empreendedor, de qualquer tamanho de empresa, que quer saber um pouco mais sobre esse tema e como se preparar aí para os próximos passos que acontecerão aí no Brasil relacionados a essa reforma. Seu Ismael, muito obrigado, é uma honra ter o senhor aqui, muito obrigado por aceitar o convite, é um prazer imenso, sempre que eu converso com o senhor, eu saio carregado de coisa boa, pelo papo, pelo senhor e pela experiência que o senhor tem também. E agora aqui compartilhando com o nosso público. Então, muito obrigado, eu queria que o senhor começasse aí se apresentando, né? Seu Ismael Possani. Primeiro eu vou agradecer, né, essa oportunidade aí do senhor Moreira, né, que já está virando nosso amigo e conversando, trocando ideias a respeito aí da nossa vivência, cada um em áreas diferentes, mas isso tudo é um aprendizado. E meu nome é Ismael Possani, né, somos uma empresa familiar, que já estamos aqui em Alphaville e também um pouco fora há 25 anos, mas eu já atuo na área desde os 14 anos em contabilidade, né? Primeiro em multinacional, depois consultoria em vários estados, sempre na área tributária, e depois de um momento, nem sei se foi por vontade minha ou fui empurrado, né? E acabei sendo sócio de uma empresa de contabilidade aqui em São Paulo, fica no Jaguaré, e acabei ficando lá um bom tempo. Posteriormente, eu acabei saindo, voltei para a minha consultoria, mas aí muitos amigos, empresas, olha, começou a solicitar, estão precisando de você. Bom, conclusão, voltei à minha área. E estou desde esse período, né, passando por várias fases, modificações tributárias, afinal estou com 70 anos, então eu passei regimes governamentais diferentes, ideias diferentes e também reformas de impostos diferentes, sempre tendo o cuidado de fazer o que for determinado por lei, demonstrar para o cliente as preocupações, e hoje estamos diante aí de uma nova situação, hoje muito mais complexa, talvez a que eu tenha vivido até hoje, e vamos ver o que nós podemos aí auxiliar e dar uma visão geral. Detalhes, não sei se vamos conseguir, porque modifica toda a estrutura tributária e obrigações fiscais. Então ficamos à vontade e veja como que é o que você... Vamos começar, eu já queria começar aqui né, falando direto. Já falando direto, já então, de reforma tributária, um resumo, né? A gente vê aí as letrinhas, né? O Brasil tem muitas letrinhas, né? ISS, CMS, PI, PIS, COFINS, SUFRAM, não sei quantas letrinhas que são impostos, são contribuições. E agora essas letrinhas parece que
parece que vão diminuir a quantidade de letrinhas. Então, o que são essas letrinhas e o que é em um resumo aí da reforma tributária para a gente... Esse projeto do governo, né, que já vem sendo estudado há muito tempo, ele é um projeto muito bom. Eu não tenho a menor dúvida que isso aí vai ser maravilhoso com o tempo. Agora, existe toda essa adaptação, essa transformação que em muitas situações que nós estamos vivendo vão ser modificadas mesmo. Como foi dito aí, nós temos aí uma quantidade de impostos terríveis. Fala-se de ICMS, ok, mas fala de ICMS, existe a ICMS estadual, ICMS sobre a transferência, e tem toda uma regulamentação de ICMS por estado. Então, hoje nós vivemos uma situação muito complicada, e não é só o ICMS, nós temos ISS, que é municipal, substituições tributárias, ou seja, tem um emaranhado que é extremamente difícil a compreensão. Para se ter uma ideia, mais ou menos durante um ano, deve ter entre mais de 300.000 publicações sobre alterações, instruções normativas, regulamentações. Então é impossível alguém que possa ter tudo isso na mente. A gente faz estudos, muitas vezes pela atividade, pela complexidade, mas realmente o projeto é muito bom. Então, o que o governo está tentando fazer? Na verdade, não tentando, porque já vai fazer, isso já está aprovado, né? Isso já está aprovado. 3 grandes grupos, né, que vão substituir os impostos todos, a princípio. Só que nós temos um pequeno probleminha, que são as regulamentações, e entra em vigor a partir de janeiro de 2026. Não entra completamente em vigor as normas, mas as regras vão estar pelo menos regulamentadas. Tanto que em 2026 as contabilidades vão ter um trabalho extra, porque a apuração vai ser obrigatória das 2 formas, dentro da nova forma estabelecida, dos 3 grandes grupos, né, que é o IBS, IS, ICBS e o IS. Vão substituir o ICMS, né, primeiro, ISS, e nós vamos ter a parte de IPI que vai ter toda modificada, PIS e COFINS e contribuições vão ser alteradas. Cada imposto desse que nós falamos, ele tem uma forma de cálculo, o que nos dificulta muito ter uma coisa correta e o próprio empresário não saber o quanto representa tudo isso dentro da sua organização. Então, esse é um lado muito positivo que eu vejo. O lado negativo é que vai começar uma situação nova, e que vamos depender muito dos sistemas gerenciais que as empresas têm hoje, que tem que estar adaptado às novas regras, aceitar novas tributações, novas alíquotas, a classificação de produto adequado, as atividades adequadamente, porque tudo vai ser em função disso. Da KNAI, do NCM. Do NCM, inclusive do código de produto, aquele código que é de leitura... Código de barras. De barras. O EAN está encaixado com isso aí? Eles vão encaixar tudo nisso daí. Na realidade, o que eu penso, né, não está sendo discutido muito, mas todos os produtos têm essa numeração. E essa numeração é obrigatória hoje já para todos os produtos. Sim, já. E por incrível que pareça, pelo menos tem uma empresa que está fazendo isso. Esse é a regulamentação, né? Ele, na verdade, ele tá criando os números de acordo com a tua necessidade. Sim. Se existir já uma numeração de um determinado produto, ele simplesmente vai pegar essa numeração, porque é uma numeração de leitura mundial. Sim. Então, se você estiver comprando a caneca aqui, ele tem um número, e se estiver lá nos Estados Unidos, ele vai ter o mesmo número. Então, ou seja, eu estou comprando caneca aqui, vou comprar ela no mundo inteiro. Sim.
Fora isso, existe toda essa regulamentação e que não tenha dúvida que o intuito do governo é ter o controle geral de tudo que ocorre na questão tributária dentro do país. Sim. Evitando sonegação, algumas situações aí que não favorecem ao governo. O governo tem um custo muito alto, não tenha dúvida. Vou falar um pouquinho de política, mas não sou partidário, tá? Não vou. Vamos deixar claro. Vamos deixar claro isso daí. Tanto que se o governo atual ele for reeleito, ele vai ter um problema seríssimo de caixa. Nós sabemos disso. Sim. E se não for esse governo atual, entra outro, igualmente vai ter. Vai herdar, né? Vai herdar o presente. Então não fiquem tão ansioso, né? De que não. Existe uma questão de tributação, né, que é o IVA, para a gente ser considerado no Brasil, e vários outros países já funcionam assim. O IVA é o imposto. É o imposto sobre valores agregados. Sobre valor agregado. É um valor agregado. Único, né? Então, se nós conversarmos aí, quanto é no Japão? No Japão é 10%. Quanto é nos Estados Unidos? Em torno de 26%. E no Brasil vai ser em torno de 33%, pelo menos é o que se fala. Continuamos sendo ainda. Então, continuamos ainda. Não resolve o problema da taxação em si, né? Não resolve o problema de sermos o maior imposto do mundo ainda, né? Tem uma diferença que eu escutei, inclusive eu acho que na palestra lá no seu escritório, eu estive lá no escritório dele recentemente, uma palestra muito interessante, que ele falou um pouco, né? A Carolina falou um pouco também, e um consultor específico lá de um RP falou também sobre o tema, que é sobre a questão de, no Brasil, a gente ter o IVA dual, né? Ter dois impostos, né? Nos Estados Unidos não é assim. Nos outros países, a maioria não são assim, né? É um IVA... Nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem alguma diferenciação entre estados que são independentes, né? Sim. Então, existe variação de estado para estado. No Brasil, existe um mínimo e um máximo, no caso de ICMS, que são os impostos estaduais. E ISS também, 2 a 5, nós vamos até 18%, mas com alíquotas diferenciadas a produtos que hoje vamos ser chamados como que são impostos sobre produtos que não são usados do dia a dia, bebidas alcoólicas, né, que são hoje chamados de imposto do pecado. Imposto do pecado. Imposto do pecado, que é já existe esse imposto hoje, né? Só que agora vai ser... né? Acho que o IPI é o que... É o IPI que é o maior, né? Então, o IPI de bebidas é muito alto, né? Alguns produtos que você, na realidade, não é de utilização normal para a tua alimentação... Todas as bebidas alcoólicas têm uma tributação cigarro, alta. Tabaco, cigarro, tudo aquilo que vai contra a saúde, vamos dizer assim, já é tributado. E agora vai ter uma tributação, acredito eu, maior dentro dessa nova mudança, né? Vamos deixar claro que existe uma lei aprovada, que nós estamos vivendo ela, que vai ser implantada a partir de 2016, conforme dito, mas nós vamos ter o ano de 26 para adaptação. Sim. Que vai nos obrigar, tá, a fazer 2 apurações, uma pelo método antigo e outra pelo método atual. Então vamos apurando IPI, apurando ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, substituição tributária, imposto sobre transferência de produtos, quando houver, impostos de estado para estado. Tudo continua apurando normalmente. Normalmente não vai modificar, pouquíssima coisa vai entrar agora, mas a obrigatoriedade dos sistemas estarem já de acordo com a lei não tem discussão. Nós estávamos até conversando agora mesmo sobre uma publicação que houve hoje, né, que era estendendo o prazo da emissão de nota ainda... Não vai parar, né? Não vai travar, né? Não vai travar. Eles fizeram... O governo está fazendo
tudo que ele precisa para em algum momento ele pegar e ter consciência e ter o controle absoluto de todos os impostos. Está armando um cheque, né? Isso. Tá armando um cheque para fazer o cheque mate, né? Então, já vai dar uma... mas em algumas situações, dada a quantidade de empresas e de empreendedores de pequeno porte, é uma dificuldade. Nem todos têm condições de pegar e ter uma consultoria adequada, de sistemas principalmente, e colocar na empresa dele que vai fazer o trabalho, fica caro. Fazer as alterações do documento fiscal, as tabelas. As tabelas, todas as configurações, né? Mas não é só configuração, o sistema tem que aceitar outras alíquotas de forma de apuração. Um exemplo bem prático, ICMS, hoje como que funciona? Nós compramos, a empresa compra, sim, ela tem crédito na tua compra de produtos para revenda ou para industrialização. Então você tem o direito. Evidente que regras as mais complicadas, específicas de Estado, produtos e tudo mais. Essas novas regras, eu estava falando das alíquotas diferenciadas, a substituição tributária. Nessas novas regras, então vão ter impostos que vão ser único, mas também ele vai ser separado por atividades. Então, você precisa ter um sistema que esteja adequado. Muito cadastro. Cadastro de produto é primordial. Não tem como ser diferente. Hoje o que acontece muito, que a gente pega, e às vezes pega simplesmente porque de algum problema. O cadastro do sistema que o cliente tem, hoje já fica obrigatório você ter lá um cadastro de acordo com o ICM, IPI, são as anotações que tem PIS, COFINS, que não tem isenção e tudo mais. Ocorre o seguinte, às vezes por um erro de cadastro de um determinado produto, ele é colocado e a emissão de nota hoje é tudo eletrônica, tá? Não tem como ser diferente, e isso forma arquivos. A contabilidade pega esse arquivo e faz as apurações e joga isso para o fisco através de uma série de outras declarações. E se você tem um cadastro diferente, às vezes para um IPI maior, um IPI menor, ocorre. Uma nota fiscal hoje, estou falando hoje, hein, emitida, onde ela tem um ICMS normal, de algum produto, que seja a tributação lá 18%, mas na mesma nota, se for um revendedor de produto, um supermercado, por exemplo, que tem 10 mil itens aí ou mais, uma loucura se o sistema deles não funcionarem. Por quê? De acordo com a classificação, ele vai pagar ICM ou pagar outros impostos sobre aquilo que muitas vezes tem isenção. Sim. Os sistemas de supermercados são sistemas muito falhos hoje. Agora, dentro disso daqui, não pode mais, não vão poder mais existir sistemas falhos. Porque a tributação, queira ou não queira, ela vai ser maior, teoricamente, do que nós temos hoje. Sim. Não existe nenhuma situação desse tipo. Então você imagina o supermercado, você compra um produto de alimentação e tem isenção. Você utilizou no cadastramento lá, por exemplo, um NCM de uma bebida por engano, 25%. Entrou no pecado. Entrou no pecado e já levou aí um prejuizinho de... Então, tudo isso vai ter que realmente ter com critério. É por isso que o governo estabeleceu 2026 para adaptação. Preparem-se, né? Para você apurar e ver o que está saindo errado. Poxa vida, eu estava pagando tanto de imposto e de repente nessa nova situação eu paguei menos. O que acontece? Então, essas regras, inclusive em situações do novo imposto, que vão ter descontos de base e tudo mais. Ele é bem complexo, mas nós vamos ter esse ano para adaptar e entender, inclusive, o próprio
tipo de atividade que você está tendo, se está sendo lucrativa ou não. Sim. A sonegação é uma coisa muito ruim para o povo, de uma forma geral, para o governo é evidente que é. É evidente que é. Mas quando se todos pagarem, não, eu acho que nós vamos estar navegando aí no mesmo oceano, né? Então todos vão estar pagando. Então, agora, as empresas menores que vivem hoje de uma sonegação, uma venda sem nota, vamos dizer assim, ele vai ter que reestruturar. E aí entra uma série de situações na disputa de mercado. Qualidade, a entrega. Tem uma coisa que o senhor falou lá, que eu escutei também, que me pegou, me chamou a atenção, que eu não conhecia ainda esse processo, né? Então, a gente vai aprendendo, né, com os consultores, né? Que bom que a gente tem uma empresa que dá esse suporte a gente, que tem essa questão da recuperação do imposto em cada cadeia, né? Então cada cadeia produtiva, ela gerou X%, você aproveita aquele imposto, você vai recuperar de uma forma, mas fica mais fácil de fazer essa apuração, acho, no final, não fica? Nós estamos falando, tá? Nós estamos falando a respeito do ICMS, até desviamos um pouquinho e falamos dos outros impostos, sim. Mas o ICMS, vamos falar desse imposto que é um negócio... Você hoje recebe créditos, depois os débitos e apura a diferença. O crédito não vai funcionar mais. Você vai dessa forma. Você vai ter direito de créditos, tá? Sobre todas as suas compras. Sim. Independente do que seja. Independente do que seja, vai ter apurado. Exemplo, o ICMS, por exemplo, eu tenho uma despesa com determinada... um produto de limpeza. Isso não me dá crédito nenhum, é uma despesa. Aonde é que ele vai influenciar na minha apuração? Lá no meu imposto de renda, contribuição social, desde que seja lucro real. Tá? Então, a partir dessa modificação, isso é muito importante. Mas a grande questão é que, quando eu fizer a compra que vier a nota fiscal para mim, ela vai me garantir o crédito, desde que ele tenha sido pago. Se eu não sei como o governo vai fazer isso, tá? Não sei. Isso ainda não está claro, né? É uma daquelas coisas que eu estou falando. Isso, como é que o sistema vai ler isso? Mas a lei é clara. Se você vender para um determinado cliente teu, não recolher esse imposto, isso não vai dar o direito a crédito dele. Então, ou seja, eu costumo dizer, até num tom de brincadeira, que nós estamos virando os fiscais do governo. Até lembra que tinha os fiscais do Sarney? Sim. Hoje nós vamos virar fiscais dos nossos concorrentes e fornecedores. Porque se o meu fornecedor não paga imposto, hoje... Eu não tenho direito a acreditar. Que basicamente hoje eu faço uma verificação a nível de compliance, né? Sim. Normalmente, né? Para a gente saber como é que está o meu fornecedor, né? Está pagando imposto, está com servidões ativas, né? Mas isso a gente faz no momento que contrata e é uma vez por ano, quando faz, né? Você vê uma coisa bastante simples, tá? Grandes empresas, quando digo grandes estruturas... Sim. E nós achamos, poxa vida, o grosso do imposto vem aí de, sei lá, 15% das empresas. O restante são pequenas empresas, médias empresas, né? Mas essas grandes empresas recolhem 100% do teu imposto ou tem valores absurdos sendo discutidos em juízo por uma série de situações? Existem discussões que estão lá. Isso para frente, como vai ficar? Eles vão continuar discutindo com o governo que não concordava? Mas nós vamos ter hoje, daqui, né, a partir de 2026, uma regra geral. Isso é uma coisa boa. Sim. Grandes empresas, grandes sonegadores também. Sonegadores, vamos dizer assim, é muito, muito forte para dizer, sim, né? Mas é aquela situação, devo, não nego, e pago quando eu puder. Posterga, divide, faz. Aí vem os refis da vida, com descontos absurdos de multas, juros, correções e tudo mais. E continuamos na mesma. Isso é um fator que na nova estrutura não vai ser permitido. Então o governo está contando com isso e nós também estamos contando, sim, com isso, de que o dinheiro realmente apurado, que vai ser um montante muito, muito grande, que eu vejo,
que ele retorne também de forma de estrutura. Benefício para a sociedade, né? Benefício para a sociedade. Nós estamos acostumados aqui em São Paulo, que vê que tem uma estrutura e tudo mais, tem um recolhimento absurdo, mas também continuamos na mesma. São Paulo representa hoje, de todos os impostos, em torno de 20%, se não me engano, 23%, 24%, que vai para a União. E só retorna 13%, em torno de 13%. Mas também tem um outro porém, né, que agora o imposto ele vai ser devido, né, quando você recolher para o destinatário. Eu pago para o Estado destinatário. A distribuição do federal para os estados é no consumo. Então, nós temos uma situação ainda aí para entender como vai ser isso. O Estado de São Paulo, né, que representa lá um valor muito grande desse tributo, tem situações políticas que vão influenciar? Não sei dizer, mas também existem regras que vão estabelecidas. Tanto é que tem alguns comitês de deputados federais formados para discutir isso. Nós temos agora que um comitê gestor que está falando a respeito, que está se reunindo, e me parece que até dia 23 de dezembro agora, que eles vão dar pelo menos uma regulamentação de como vai ser toda essa situação. Presente de Natal, né? Eu acho que vai ser um presente de Natal, né? Então, talvez em vez de você tomar champanhe, vai ficar lendo como que vai funcionar no dia 1º de janeiro. IOB é que chama aquele boletim que sai, os contadores, como é que é? Tem um nome lá o boletim que sai com as normativas novas, né? O jornal, né? Tem uma série de... tem uma série, né? Tem uma série. Tomar o champanhe ou o vinho ou ler o comunicado, né? As instruções, né? A regulamentação, porque agora o que nós estamos esperando muito são realmente as regulamentações, né? A contabilidade, o que acontece? Ela vai pegar o que tiver escrito, o que tiver em arquivos do cliente e vai jogar para as novas regras. Sim. Hoje nós estamos trocando o nosso sistema por um sistema mais adiantado, vou dizer assim, mas também voltado à nossa área, mas que nos permite ter uma informação mais apurada, que nos dê rapidez. O processamento de todas essas notas, né? O processamento dessas notas, desses impostos, vai ser mais rápido, né? Mais rápido. Nós estamos fazendo isso para... Não que o que nós estávamos usando estava arcaico e tudo mais. Sim. Mas hoje os sistemas têm que se conversar rápido e aceitar todo e qualquer outro sistema gerencial que o contribuinte, cliente, né, esteja utilizando. Grandes sistemas, né, como a SAP... eu vou falar um número aí, tá? A gente conta, né, que não conta o santo, conta de uma empresa a qual eu conheço o CEO dessa empresa, e numa conversa assim, né, eu perguntei para ele como é que estava essa situação deles. Ele falou, não, nós estamos fazendo. Eu falei, mas me fala um número, só para me ter uma ideia de quanto vocês estão gastando nessa modificação. 10 milhões. Só em software? Só em software. Uma grande empresa. Ok, uma grande empresa, 10 milhões. Conversando com um cliente meu esses dias aí, ele também trabalha com um sistema, mais ou menos, e ele teve que fazer também, está fazendo algumas adaptações, né? Eu falei, quanto ficou essa brincadeirinha, né? 50 mil reais. Uma empresa pequena, sim. 50 mil reais. Então, ou seja, uma empresa de software pequena, ela é uma empresa pequena, tá? Sim. Claro, ela é uma empresa pequena que atende quem? Clientes pequenos. Sim. Ela tem, qual é a condição dela, tá, de pegar e contratar todos esses técnicos, né, na área de informática e fazer essas modificações. Precisa ser feito, né? O que é que... Vou pegar uma deixa aqui do que a gente está fazendo aqui, né? Nós emitimos documentos fiscais para alguns clientes. Emitimos CTE. No ramo de transporte. Então, a nossa equipe já está trabalhando para entregar isso para o nosso cliente de padrão. Tá. Claro, é um investimento nosso aqui, né? Então, nós estamos fazendo investimento.
Sim. Né? Mas claro que por trás o meu cliente ele sabe que a gente está fazendo esse processo e criando essas estruturas ali nos documentos fiscais para poder pegar e ter adequação ali ao processo. Né? Mas alguns não tem esse software como o nosso, que é um software SAI, né? Um software na nuvem, né? É um software próprio, tem que contratar consultores, tem que investir um pouco mais, então muda um pouco esse investimento. Por isso que essas empresas maiores, às vezes, têm um gasto muito maior. Né? Eu vou falar de nós aqui, todo nossos sistemas hoje, já há algum tempo, já há 2 anos e meio, é tudo em nuvem. Tudo na nuvem. Tudo em nuvem. Não tenho mais nada arquivado local, né? Local. Por que isso daí? Porque quando ocasionou o Covid, a pessoa tinha que trabalhar em casa. Sim. Nós tínhamos já um sistema que já permitia isso, mas ele não era tão eficiente. Então resolvemos modificar e gastamos um bom dinheiro nisso, mas que valeu a pena. Hoje nós temos o nosso escritório, o pessoal trabalhando local, 2 dias por semana só, onde eles estão todos, e ainda tem um pessoal, assim, não é todo mundo que vai de acordo com a área fiscal ou a área trabalhista. Eles vão fazendo, eles têm uma escala, né? Uma escala de trabalho. Quarta-feira é um dia que todos vão, para a gente ver se estão lá ainda, né? Confirmar, né? Confirmar a presença. Nós somos obrigados, nessa época, contratar um sistema de gestão. Sim. Então nós temos um programa de gestão que diz o momento que o meu funcionário entra, conecta, né? Dá o login dele, e o momento que ele sai para almoçar, ele vai se desconectar. E se também ficar parado, o meu sistema gerencial, em alguns minutos, ele sai fora. Então, eu tive, por exemplo, um problema de uma reclamação trabalhista ridícula. Não tinha menor senso disso, porque isso é uma questão nossa, não tenho nada que seja fora, né? Mas essa pessoa achou que tinha alguma coisa e acabou perdendo, evidente. Mas um dos pontos que foi muito a nosso favor, o controle que eu tinha. Todo então, histórico, eu sabia exatamente em que momento que ela entrou, a pessoa, né? Sim. Que momento que ela saiu, que momento voltou do almoço. E cheguei a algumas conclusões dessa pessoa em particular, que ela está nos devendo horas, né? Então, reverteu, né? Reverteu, teoricamente. Se estivesse na empresa, ele tinha que pagar. E o mais legal, rapaz, uma coisa incrível, porque nós fornecemos o notebook, né? Sim. Então, tem nosso ID, cara. Tem tudo salvo, Mas não deixa de ser um equipamento. Sim. E nesse caso especificamente, quando ocorre do desligamento que nós fazemos de uma pessoa, primeira coisa é recolher o equipamento. Sim. E evidente que eu vou olhar. Claro. Então, tem todo o log, né? E também uma outra coisa que eu estava utilizando para terceiros, né? Sim, estava fazendo um trabalho extra, né? Quebra-galho. Impressionante, né? Mas não foi nem por isso que ela foi dispensada, tá? Mas foi por outros problemas. Apareceu isso. Mas apareceu por sem querer, né? Que no fim acabou nos ajudando, né? Apareceu pela ação, né? Nessa nossa defesa aí. É impressionante eu só trouxe esse tema aí, que é o tema do software de gestão, né? Da gestão, nós estamos falando de gestão de pessoas, gestão de trabalho, gestão de teletrabalho, gestão de horas, né? E como que é importante ter os dados, e aí eu conecto de novo aqui com a reforma tributária, né? Porque como é importante você ter todos esses dados e bem estruturados no sistema de informação, porque nesse ano é o ano que você vai ter, como o senhor estava falando aqui, a visibilidade da diferença dos sistemas atuais, do sistema de impostos, né, atuais, da forma de tributação atual para a nova tributação. Então, quanto mais informatizado você tiver, mais fácil você vai ter de gerenciar toda essa nova mudança. Né? Que eu, sinceramente, não sendo muito repetitivo, eu acho que o sistema é bom. O que está proposto é muito bom. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Agora, se os brasileiros, as pequenas empresas,
Como que elas vão se portar mediante a isso, mediante a tributação que ele vai ter, se ele não dá o crédito para o outro não compra de você, como é que vai? Ele tem margem para isso? O próprio lançamento da nota de entrada, né? O próprio lançamento. Eu acredito que muitas empresas não fazem nem esse controle, né? Então não fazem. Guardam as notas, não recebem, não tem um diretório, não tem um sistema para recuperar esses XMLs, né? Toda essa guardar isso. Então tem uma questão cultural ainda também de trabalho, porque mesmo que você compre por nota, mas nem todo mundo guarda, e o microempreendedor menos ainda, né? Então como é que ele faz isso? Ele faz muito através de planilhas, né? Eles fazem através de planilhas, mas queira ou não queira, eles usam muito ainda papel. Nós temos clientes que faturam razoavelmente e ainda vivem de planilhas, que é um absurdo, né? O que ocasiona conosco? Eu tenho que puxar pelo XML. Eu não puxo dentro do sistema dele um arquivo que me abre trazer tudo. Eu sou obrigado a puxar o XML dele. Sim. Alguns ainda conseguem colocar e o meu sistema consegue ler e trazer. Mas se tiver errado lá dentro, fica muito difícil eu verificar. Eu tenho empresa, por exemplo, que nós estamos tendo uma dificuldade imensa. Ele tem uma emissão grande de que o sistema de cadastro deles é totalmente furado. Sim. E o sistema de cadastro não é nosso. Não é da comunidade. Nós orientamos. Vou vender tal produto, o que incide, como funciona, eu vou lhe explicar e vou dar todas as diretrizes. E o sistema agora para me cadastrar é o teu. Eu não faço isso. Posso te orientar em algumas situações? Sim. Nós já ajudamos muito em empresas, juntamente com o sistema de informática, mostrando onde que ele estava errado, onde é que ele não poderia colocar. Qual é a classificação tributária, qual é o NC, Eu estava falando para você no começo, quando nós falamos de XML, de nota fiscal, eu tive a pachorra de pegar uma nota fiscal onde tinha em torno de acho que eram 20 itens. Sim. 20 itens. De uma empresa que vende por varejo, tá? Vários produtos. E eu peguei que chegar no ICMS, que estava declarado ali, na nota. Sim. Como foi apurado cada item. Eu desisti no metade. Porque eu tinha situações de ICMS normal, ok, sem grandes problemas. Sim, por exemplo, 17%, 18%, 15%. Eu tinha uns que era ICMS de base reduzida. Eu tinha nessa nota aí produtos isentos. Por exemplo, no supermercado tem água. Ele não tem imposto, pô. Sim. Ele não tem imposto ICMS, tá? Mas ele tem. Isso entra numa receita que tem outros tipos de impostos. Então, os impostos federais entram na base. Sim. Que é o que vai ser modificado. Então, você entende que ali o próprio cliente ele não tinha conhecimento, nem eu condições de ler, né? Dizer, olha. A gente pega quando pega por amostragem algumas situações e faz isso aí que eu tentei fazer, mas eu não quis continuar também, porque me encheu um pouco. Falei, não vou chegar em nada, não, é melhor dar para um funcionário ver toda essa tributação que está declarada ali. Foi feito isso, tá? E falei, olha, meu amigo, não tem condições, porque tinha erros lá gritantes, né? Sem mencionar que às vezes o próprio contribuinte, ele troca, às vezes, nesse caso a gente usa o INCM, né? Que sim. E para uma alíquota até, às vezes, sem saber. Por erro mesmo, né? Erro mesmo. Quer ver, uma coisa simples, que acho que estava até naquela na apresentação. Na apresentação, lá o camarada comentou, e realmente é isso mesmo, já sabia dessa situação, que é a venda do sorvete aí, do McDonald's, do McDonald's. Sorvete ou sobremesa? Sobremesa, porque a sobremesa não tinha tributação. Sim. E o sorvete tinha. Sim. E uma tributação maior. Sim. Quer dizer, quando eles se tocaram com isso, eles fizeram uma modificação. A inteligência tributária aí, né? Inteligência tributária. É legal, é moral, não sou eu que estou aqui para dizer. A empresa ela é constituída para dar lucro. Sim. E principalmente ele distribui dividendos para os acionistas. Acionistas, cotistas, que seja. Então, tudo
que puder modificar dentro de uma legislação que tem uma defesa, Sim. se é moral, é outra coisa. Sim. Mas se a lei não é clara, Se a lei permite. se a lei permite, aproveita. E isso são as brechas tributárias. Isso são abertas. Nessa nova situação, não vão existir grandes brechas. Mas o brasileiro é um negócio engraçado, rapaz. O brasileiro, muitos que eu tenho conversado, ele já não ele está preocupado, evidente, né, com a nova tributação, mas já pensando como é que ele vai burlar isso daí. Sim, quais são as estratégias? Quais são as estratégias? Meu amigo, nós temos que navegar no mesmo oceano. É verdade. Você vai ter que melhorar a tua qualidade, sei lá, eliminar pessoas que não pagam imposto porque não Sim. convém, e você não tem o crédito. Ou seja, tem uma série de situações que o brasileiro é louco para arrumar alguma situação nisso. Mas vamos entender que tudo quanto é modificação ou alguma coisa que ele possa fazer, ele tem registro. Ou se não for registro contábil, se não for fiscal, que seja, ele tem registro num banco, num agente financeiro. E isso, o governo, independente de qualquer situação, ele cruza, ele tem a informação. O governo só não pega todo mundo porque ele não tem estrutura, e nós também, economicamente, se fizer isso e impor essa situação, nós vamos quebrar. Para a máquina. o Brasil. A máquina para, né? Por isso que tem um período de adaptação. E por isso teve a extensão agora também, né? A gente estava falando agora. Isso, já. Só a notícia aqui, esse nosso podcast sai aí na próxima semana, se eu não me engano, no dia 12. Nós não estamos gravando aqui, a notícia saiu hoje, né? Essa notícia saiu hoje sobre essa possível aí postergação das notas fiscais sem indicação nos impostos. Mas o senhor falou uma coisa interessante, né? Porque se muita gente não faturar, o governo não arrecada também, né? Não dá para parar tudo de uma vez, né? Então, por dos isso dois que tem lados. isso, né? Então ele precisa, ele te dá uma certa liberdade, como chamamos, uma liberdade vigiada, vai. Sim. Então não tenha dúvida que não tem ninguém bonzinho, tá? O governo não é bonzinho, ninguém é bonzinho. Eles precisam do dinheiro. E também eu também não sei dizer que, olha, não, porque o dinheiro que vai para o governo é roubado. Meu amigo, eu não tenho acesso a isso. Isso é outra história, né? Isso é outra conversa que não vem ao caso, e não tenho esse conhecimento, nem essa informação necessária para falar alguma coisa disso daí. Porque a publicação de todo mundo hoje no YouTube, é claro, mas aí tem uma questão política muito envolvida que não vale a pena, né? Você tinha falado a respeito de conhecimento de transporte. Sim. Conhecimento de transporte é um negócio. Eu não falar negócio, porque essa palavra é meio. Mas é uma atividade que tem algumas peculiaridades. E eu vou falar sobre. Se você é uma transportadora e vai transportar para outro estado, você tem uma exigência de conhecimento de transporte. Então você tem um imposto. Se você transporta dentro do município, você tem outro imposto que é o ISS. No que nós estamos falando nas modificações, eles vão juntar os dois. Então, a 2026, se prepare que vai ter alguma coisa complicada em alguns impostos que municípios e estados, e eles têm essa condição ainda de fazer caixa. Um exemplo meio bobo, talvez. Vamos falar de TCMD. Sim. O TCMD, que é o imposto sobre herança. Sim. Que é o imposto sobre doação. E isso vai modificar. Os estados estão criando políticas próprias dentro ainda, para aprovação dentro do ano 2025 e aproveitar em 26. Mas ele vai poder mudar a alíquota, o ITMC vai de 2 a 8, conforme o Estado. Pode modificar isso aí? Não, ele não pode, mas ele pode mudar a base. A base de cálculo. Base de cálculo de quê? De valorização dos imóveis, né? Isso é um exemplo. Esse como a gente fala em TCMD, vamos falar um pouquinho eu nem vou falar a questão de inventário, que já aí nós vamos entrar numa ISS. O ISS, por exemplo... A prefeitura pode criar esse caixa no ano que vem de alguma forma? Eu vou te dar um exemplo bem simples. A prefeitura ela tem alguns impostos que ela cobra, fora as taxas. Nós temos o ITBI, certo?
E também nós temos o IPTU. Certo. Se você pegar o IPTU de um determinado município, ele tem uma alíquota maior, mas ele tem um valor venal muito inferior do que o valor real de mercado. Poxa, se ele fizer uma modificação que ele pode fazer e alterar valor de mercado, o que acontece com ele? O que vai acontecer? Ele vai aumentar a arrecadação. A base de cálculo aumentou, o imposto é o mesmo. O imposto é o mesmo. Mas ele aumenta então, a arrecadação. O que dentro do Estado, eles vão fazer? Eu tenho quase certeza, se eu fosse prefeito, eu já estava em questão e reunindo aí os vereadores todos e aprovar uma... As brechas, né? Então eles vão achar as brechas. Por quê? Né? Porque o que vai acontecer? Eles vão precisar de caixa. Porque depois... ele não vai ter mais esse acesso 100% do caixa deles. Sim. Porque agora vai depender do governo federal, né? Então isso é uma questão. Por exemplo, eu faço muito holding familiar. Sim. E a busca de holding para esse período agora foi extremamente grande. Eu não estou conseguindo fazer. Já não pego, nós não estamos pegando mais nenhuma para fazer, porque não vai dar tempo. Mas e por quê? Que modificação? Eu não sei exatamente se eles podem alterar, exemplo, tá? A base de cálculo. Sim. Que é o valor... Hoje, o que se faz? Valor histórico. Mas, se ele muda para um valor venal, ele não precisa ser nem valor de mercado, é um valor venal. Já mais próximo, né? Já aumenta uma porcentagem grande, né? Vai gerar uma situação aí bastante complicada. E tem outros fatores também, né? A questão da hereditariedade na holding é muito importante você já deixar. Quer ver? Vou te falar sobre Posso falar um pouquinho desse tema? Eu queria puxar esse tema, mas antes, para linkar com esse tema, que a gente vai chegar nele, tem outra coisa aí que vai acontecer, já está na véspera, né, de acontecer, está linkado também com, eu queria primeiro confirmar isso, está linkado com a reforma tributária também, que é a questão agora do imposto dos 10% sobre a tributação, sobre o lucro, que eu acho que a gente cruza em algum momento aí também com esse tema. Hoje, o que ocorre, tá? Todo o lucro acumulado ou apurado dentro do exercício te dá a liberdade, tá, de não ser tributado e ser distribuído isento de imposto. Quando eu falo isento de imposto, são todos os impostos. Não tem imposto de renda sobre aquilo. Nada, né? Se ele tem um prolabore, o imposto dele vai no prolabore. Que é outra coisa separada, né? Que é outra coisa separada, que também é outra situação que vão ser discutidos aí para frente. Mas nesse caso da distribuição era isento. O que o governo, lógico, viu essa situação, ele falou: quantas ações eu vou ter contra o Estado, né, para discutir isso daí? Porque eu tinha uma lei, eu tinha uma coisa que estava de acordo, agora eu não posso distribuir, A nova lei, o que vai fazer? Tem uma tabela, mas basicamente na pequena, até 50 mil reais por CPF, por empresa. Está mais ou menos delineado, porque talvez é uma coisa que não está muito clara se eu sócio de 2 ou 3 empresas. Qual é? Ainda não. É no CPF ou é no lucro? Mas, de qualquer maneira, nós estamos trabalhando entre CPF e o CNPJ. Tá bom. Até 50 mil reais, tá? Se for 49.999, não vai ter uma antecipação de 10% estabelecido em lei para as próximas distribuições a partir de janeiro. E como fica o meu saldo de lucros acumulados lá? Aí que saiu essa... Bem, então, de uma forma clara, sobre a mudança no imposto, antes o empresário ou o corpo de sócio da empresa que recebia lucros não era tributado sobre esses lucros, né? A distribuição era feita conforme a contabilidade, de acordo com o tipo de empresa, com as documentações necessárias, com registro e como é feito, não tinha tributação nenhuma. Não tinha. E isso desde 97, né? Isso que eu só tinha, data que foi estabelecida. Só tinha me trazido na outra vez desde 90 e pouco. Nem me lembro, desde 90 e pouco que não tinha essa tributação, porque... Depois
a gente já paga imposto sobre, sobre o faturamento, sobre diversos outros impostos que são pagos, então seria uma bitributação. Existia inclusive algumas formas, né? Existia uma tabela de percentuais de lucro presumido sobre isso, né? Sim. Então, a empresa que é lucro real apura é aquilo que é de lucro. No lucro presumido você tem uma tabela. Então, na atividade comercial, 8% de lucro. Depois então, esse era o lucro, tirava o imposto de renda, aquilo você podia distribuir. Sim. Tranquilamente. Se eu distribuísse a mais do que aquilo, eu tenho que demonstrar em balanço. Sim. Ok, perfeito. Mas se eu não distribuísse também, ele ficava lá. Mas também me dava condição, se eu tivesse um lucro muito maior, de distribuir. Sim. Com essa mudança, nós vamos ter antecipação desses 10%, que vai para a declaração no ano seguinte, que vai fazer o acerto de imposto de renda. Também não sabemos como vai proceder. Mas nós sabemos que temos um crédito ali. Sim. Ele vai servir de crédito. É uma antecipação. Sim. De que forma que ele devolver, se você declarar um valor a menor para acerto, alguma coisa? Não sei te dizer. Hoje tem a devolução sobre o valor retido. Esse, na verdade, também é uma retenção, né? É um adiantamento, mas é uma retenção do imposto. O final da tributação vai se dar no outro ano, na declaração. Mas o governo pegou, eu acho que teve aí uma pressão muito grande de grandes empresários, inclusive, que a distribuição de dividendos é altíssima, né? Sim. E falou, mas espera aí, e tudo aquilo que eu tenho acumulado lá, que eu estou deixando? Então ele estabeleceu que nós podíamos usar esse imposto declarado e estar no balanço, tá? Declarado. Sim. Né? Tenho o ano de 25, 26 e 27. Então, 25 que eu declaro em 26, 26 e 27, 27 e 28, eu posso me apropriar sem eu levar em consideração o que está sendo distribuído no período agora que vai ser a partir de 2026. Então é questão de contas, mas ele está obrigando também uma outra situação, que isso é que nós estamos correndo, isso aí, muitas situações não sabemos ainda como vai proceder. De qualquer forma, ele está dizendo que você precisa declarar uma ata, registrar isso na junta comercial, do valor que você tem acumulado de lucro. Até agora. Até agora. Mas não é bem até agora, até 31/12. Nós temos hoje ainda no começo de dezembro. Como? Nós apuramos, se a apuração for trimestral, como são, né, a maioria das empresas, eu vou ter lucro do trimestre lá em janeiro. Sim. Não agora. E aí você vem e fala, e agora? Como é que nós fazemos isso? E aí vem uma série de situações que estudamos, bolei uma ata diferenciada e coloquei algumas cláusulas que talvez vão me dar um pouco mais de liberdade. Sim. E é isso que nós estamos fazendo no nosso escritório. Outros não sei como que eles vão agir. E é isso que o empresário tem que estar atento de até o dia 31. Tem que estar atento. Ou fazer a distribuição necessária total. Mas existe um porém. Nem todos têm caixa para distribuir tudo que está acumulado. Porque ainda vai acontecer recebível, é do ano. Exatamente. É o apurado ainda que não recebeu. Então, o contábil nem nunca é igualmente o financeiro. Sim. Eu tenho 10 milhões de lucro para ser distribuídos e eu tenho caixa zero. Como é que eu faço? Meu amigo, se eu declarar o que tem, você tem esses 3 períodos para fazer. Se não distribuir agora, você tem mais 2 anos para distribuir. Sim, mas é preciso fazer o documento. Mas tem que ter caixa. Mas tem que fazer o documento. Agora. Tem que registrar uma ata dizendo lá que eu tenho esse valor. Só que eu tenho ainda um período que eu não sei o que vai dar. E aí que está uma questão que provavelmente, né? Pode se estender um pouco. Eu acho que vai se estender. O próprio Conselho de Contabilidade já entrou, né, com uma representaçãozinha lá, uma solicitação, na realidade, né? Para que o governo dê um tempo a mais. Flexibilize para que seja feita a apuração do 3º trimestre, do 4º trimestre. É isso? Você vê, exatamente. Nós tínhamos comentado uma coisa que eu achei importante, agora que eu me lembrei, sobre créditos acumulados. Principalmente ICMS. Existe muita empresa que se utiliza disso, né,
Em que momento você tem crédito acumulado? No momento que você compra uma determinada líquida e vende para uma outra menor. Exemplo, eu compro todo o meu material, toda a minha matéria-prima em São Paulo, recebo 18% e vendo o meu produto acabado para o estado do Nordeste, que é 7%. Exemplo, tá? Sim. Tem vários outros. Isso vai me gerar o quê durante o período? Crédito. Ou um crédito em dia, mas aquilo não era tão interessante. Deixar em dia, você vai. Na realidade, é aquele mensal. Vou deixando, mas o dinheiro está ficando ali. O que era permitido? Com esse dinheiro, você faz uma opção, tem que fazer opção junto à Secretaria da Fazenda, de uma coisa chamada um processo de créditos acumulados. Esse dinheiro, ele passa a me dar condição de eu transferir para terceiros. Aquisição de bens, até matéria-prima. Então, ele tinha um dinheiro que virava a caixa para ele. Nessa nova situação, o que está se dizendo, não sei ainda se vai realmente acontecer, o governo vai querer devolver esse dinheiro em 240 meses. Do crédito acumulado do ICMS. Do ICMS. Isso vai ser um problema danado. Porque o caixa, meu amigo, vai para a caixa prego, São como se diz. 20 anos, né? 20 anos. Muito tempo, né? É muito tempo. Então, ou seja, tem uma série de situações específicas que hoje, acho que o que nós estamos conversando aqui é um pedacinho só. É um pedacinho, nós estamos aqui. Pedacinho, né? Para você ter ideia do tamanho da coisa que vai vir aí. Mas tem que se adaptar. Não tem outra história, não tem outra conversa. Às vezes a gente fica aqui, né, escutando todo o conteúdo, tem muito conteúdo legal, né? Eu trouxe mais um aqui, que é uma pessoa próxima, que fala com a clareza, que é muito próximo. E com mais um conteúdo também. A gente fica escutando, né? Às vezes a gente, isso tudo vai acontecer e agora? E agora, né? E agora? O que é que eu faço, né? Acho que primeiro está muito bem assessorado, né? Acho que está assessorado pela contabilidade, uma equipe, né? Eu sei que a Poçane lá tem 20 pessoas lá, que você já falou aqui de alguns processos, de tecnologias, de atualização, de entrosamento com os clientes, como o senhor fez lá no evento, né? Então, busquem. Eu também, nós temos um contador lá no Pernambuco também, que é o Kleber, mandar um abraço para ele aqui também, que a gente sempre está comunicando, trocando figurinha dos dois lados. Colega, né, parceiro? A gente tem dois CNPJs, trabalha de um lado e do outro, e o seu Ismael ia possando nos auxiliar aqui em São Paulo e ele lá em Pernambuco. Então, a gente está sempre falando, e é importante ter essa assessoria de qualidade, né, que vai trazendo. Então, acho que é uma das mensagens que a gente fala aqui, para essa preocupação toda vez, falando desse assunto que é complexo, que tem horas para a gente falar aí pela frente, se a gente for falar, que tem uma assessoria que vai conversar com você de acordo com a sua necessidade, porque além das necessidades que o senhor começou a falar, até eu pedi para segurar um pouco, para abrir para o senhor falar aqui sobre esse tema, nós temos as questões tributárias de emissão de documento fiscal, mudança de imposto, a preparação de 2026. Nós falamos aqui agora no crédito, nós falamos de a mudança na política em geral, que vai trocar o ISS, as prefeituras vão deixar de arrecadar, vão buscar outras formas de arrecadar, o governo, a distribuição desses impostos. Falamos em um imposto aí sobre a distribuição de lucros. Olha só o tanto de assunto que a gente tem. ITCMD. E ainda tem outros aspectos que envolvem não somente a reforma tributária, mas está interligado, que vai no nosso patrimônio, no patrimônio do empresário, do empreendedor, que o senhor estava falando, como é que monta a holding, como é que se prepara, como é que olha esses aspectos de valorização de imóveis. O senhor estava falando sobre esse tema, eu queria trazer um pouquinho aqui, eu sei que é um tema paralelo, mas que conecta. Eu vou dar só uma palhazinha para entender que a holding, tá? Na verdade, é uma empresa onde você vai centralizar seus bens. E com algumas condições boas para você já pensar na perenidade, que é a doação dos bens, né? Sim. Para os teus herdeiros. Sim. Hoje nós temos uma tributação que nós já comentamos, aqui em São Paulo está 4%, mas isso a lei federal permite até 8%, né? Mas está obrigando também a fazer uma tabela, né? Sim. Então tem uma tabela crescente, até determinado valor que você tem o bem, mas os valores também, a maioria do empresário, de uma forma geral, as pessoas vão cair nesses 4%. E você define a tua situação de hereditariedade agora, aproveitando o que existe. Eu não sei se a partir de janeiro, tá, eles vão modificar
que nós também comentamos a respeito da base de cálculo. Hoje nós usamos o histórico. O histórico. Tem parecer do Supremo para considerar isso, mas nem sempre o parecer significa que o Estado aceite. Tem judicialização, tem uma série de situações. Se alguém perguntar para mim quando é que eu deveria fazer uma holding, que já falou que você devia ter feito ontem, né? Mas, evidentemente, também o brasileiro, ele demora a cair a ficha, né? Eu vou contar uma coisinha rapidamente, só para você entender esse processo que eu fui entender há 20 e tantos anos atrás. Eu tenho um escritório de São Paulo, muito amigo meu, e nós participamos de vários processos desse tipo, e estou falando 20 e tantos anos atrás, que já existia. Inclusive processo de privatização também, nós tivemos naquela siderúrgica lá em Cubatão, que depois foi privatizada, né? Participamos, chegamos a montar uma sociedade anônima dos funcionários como chamava? COSIPA. Chegamos a participar lá, com 1.000 e tantas pessoas lá dentro, chegamos a abrir uma sociedade anônima para poder concorrer com aquela privatização. Sim. Logicamente, o poder, ninguém ia permitir isso, porque a questão política era muito forte, então é evidente que. Mas representou alguma coisa bem. Mas nessa altura do campeonato, essa pessoa que eu estou falando, uma pessoa que eu tenho assim, um grande respeito, uma grande admiração, um japonês, inclusive. Ele esteve no Japão, ele era advogado da Junta Comercial de São Paulo e teve no Japão fizeram um congresso para ver justamente essa forma de abertura de empresa, como que se fazia, como não fazia, tempo para abertura. Tanto é que a nossa burocracia é uma coisa lamentável, né? É uma herança portuguesa, né? Mas não estou falando nada contra os portugueses, mas o português é assim, né? Ele faz um documento, assina, passa para o outro verificar, se o que você assinou está correto, assina, bate, e o outro. Então, hoje o Brasil é isso, um querendo conferir o outro que não confere nada. Então, é uma esteira de burocracia, né? É uma esteira de burocracia e acaba complicando a vida de todo mundo. Mas vamos lá voltar à nossa história. Essa pessoa esteve lá e verificou que a maioria dos bens das pessoas não estavam na pessoa física, porque foi discutido no Congresso, e foram para a pessoa jurídica. E lá o imposto de herança, ou doação no caso, 40%. Ou seja, na terceira geração já não tem mais o bem. Nada. Então o que eles faziam? Colocavam o bem na pessoa jurídica que não tem essa tributação, que ainda continua. Ele trouxe isso para o Brasil. Não é que aqui no Brasil não se tinha conhecimento disso, mas quem tinha conhecimento eram aquelas empresas, né, aquelas pessoas que tinham acesso. Então, são grandes corporações que têm acesso à informação, à condição tributária, à forma de fazer. O mortal, vamos dizer assim, não tinha. Sim. Mas a partir desse momento, ele estudando isso, começou a fazer, e eu também entrei nessa. Tem até um livro dele escrito na época. Uma pessoa, hoje está com 93 anos, hoje é o filho e a filha que tomam conta. Falei até ontem com ele se estava tudo bem, né? Porque é uma pessoa muito querida. E realmente ele trouxe isso para o Brasil. E aí começou a desenvolver, não que já não existia, só repetindo, mas poucos tinham acesso. Começou a trazer uma divulgação maior. Uma divulgação maior a expandir esse acesso, né? Acesso a informações. Como que eu tributo, como que eu coloco na minha pessoa jurídica, né? E fazem mais de 20 anos que eu faço isso. Eu tenho empresas que estão indo para a terceira geração. E basicamente o que a gente está falando é criar uma holding, que é uma estrutura jurídica, onde eu posso suportar ali meus bens. E esses bens... Formar capital, tá? Formar capital, né? Então, ter um conjunto de bens. E esses bens eu já estão declarados a herança para que não haja... Não são os bens, porque quando eu faço essa... Só para completar aí, que tem um... Quando nós fazemos isso, né? Que você cria, ou você, qualquer um que cria essa holding, ela forma capital cria cotas, ou se for uma sociedade anônima, ações, e se doa as ações ou as cotas. Não é o bem. Não é mais o bem. O bem já formou capital. Não é mais o bem. O bem faz parte de uma empresa, que essa empresa tem uma distribuição de capital. Exatamente. Essa é o grande... Se você não fizer isso, a única vantagem que você te pegar
tirar teu bem da pessoa física e jogar para uma pessoa jurídica, é que a tributação atual, tá? Não vai ser a mesma, hein? Sim. Sobre, por exemplo, bens que são alugados, né? Sim. São alocados, e que na pessoa jurídica é maior, pois cai na tabela. Normal, né? Sim. No máximo 27% lá. Mas na pessoa jurídica tem uma tributação em torno de 12, 13% é o que vai dar, então tem uma diferença grande. Sim. Mas eu não resolvo a minha penalidade. Se eu, no meu falecimento, por exemplo... Continua tendo de fazer o inventário. Inventário. O inventário, sobre as cotas. Mas aí já tem outros poréns, que aí acho que vai ter que fazer uma coisa tem que fazer um só porque é muita informação. Tem que fazer um podcast só de hold, né? Você tem capital e tem patrimônio líquido ali. Hoje eles já estão querendo fazer, já estão não querendo fazer pelo capital, mas sim pelo patrimônio líquido. Se você já tem alguma atividade nessa empresa e já aumentou já o teu patrimônio líquido, não é só o capital, ou seja, tudo isso fomenta, né, uma tributação maior. Então, se tem que aproveitar, são os momentos agora, que já também ninguém vai conseguir mais, porque as pessoas já deu tempo. não dá tempo, cara. As contabilidades já estão... O procedimento é muito complicado. Você vê uma coisa, para que você faça isso e consiga chegar em um denominador 100%, que aquilo está já na mão dos meus herdeiros, você tem todo um processo. Quanto tempo em média? O processo em si não é tão longo, tá? Da formação da empresa e de você descrever os imóveis que estão lá e formar o capital. Isso não é tão longo. Ele é trabalhoso, mas você só consegue... E quando se fala em hold, existe uma isenção de TBI, e TBI é sempre na transferência de bens, né? Sim. Se for para o mesmo proprietário, né? Se for para o mesmo proprietário, que entende-se, porque ele que está montando, está saindo simplesmente da pessoa física para uma pessoa jurídica, deve ser proprietária. Então, o grande segredo é você fazer a doação e aproveitar do que está acontecendo. E aproveitar no momento. Dessa transferência hoje se paga o ITCMD, que é o que nós já conversamos, né? Sim. Que possivelmente vai mudar lá, aumentar e vai alterar bastante. Você imagina, a minha preocupação, e às vezes todos nós também temos família, temos alguma coisa que precisa proteger, porque não sabemos, né? Então existe realmente uma preocupação de mudança na forma, tá? Na forma de tributar isso e as exigências. A base de cálculo é uma clara, patrimônio líquido é outra, que já estão começando a fazer. Tudo isso vai... Aí o que vai ocorrer? Em vez de você... Quando você for formalizar isso, se tiver uma nova situação, você acaba pagando uma boa parte em impostos. Aí o teu bem vai embora, né? Sim. O que se demorou 50 anos, você vai perder em pouco tempo. Esse é o outro papo para outra. Isso né? Para outra pescaria. Para outra pescaria. Eu vou falar aqui, né? Eu falei da pescaria aqui, que o senhor Ismael estava me contando aqui antes. Eu gosto muito de conversar com ele. Nas outras vezes que eu estive lá, ele sempre me contou algumas histórias com HI, né? De viagens dele aqui na Rússia, em outros países e tal. E hoje ele estava me contando um pouquinho das aventuras da pescaria, né? E das pescarias aí que faz aí pelo Brasil, nas pescarias boas, com um amigo bom, com papo bom, né? E eu achei muito legal isso. Eu queria pegar esse gancho aqui, e nós estamos aqui chegando ao final desse primeiro papo, que depois a gente puxa outro, porque tem conversa que só, e o papo sempre é bom com o senhor Ismael. Eu queria aproveitar a deixa da pescaria, para o senhor dizer assim, o que é que todo mundo tem que pescar agora, nessa reforma tributária, né? O que é que o empresário aí tem que pescar, deixar pronto para não cair em nenhuma rede errada, né? Olha, a pescaria é uma coisa gozada, né? É uma coisa interessante, porque a pescaria, você vai lá para quê? Para relaxar. Se pegar peixe, pegou. Então, se eu disser que o empresário agora ele tem que fazer uma pescaria, só se for efetivamente lá para os rios da Amazônia, na tributária, ele não tem que pescar, ele tem que ir atrás rapidamente de informação. Boa. Entendeu? Montar a estrutura
informática, chamar os sistemas que estão funcionando com você, aqueles que você tem contratado, ver se estão atualizados dentro dessa lei, calcular os impostos que vai ser obrigatório a partir de janeiro inclusive, tem um detalhe, hein? A Simples, a opção vai ser até abril, a mudança, tá? Para você ainda analisar se fica no Simples ou não, porque tem algumas coisas ali que vão pegar, atividades e tudo mais. Então, mas também tem coisas ainda para vir. Coisas que vão modificar, regulamentar, porque nós não sabemos, mas já fiquem. Mas todos quiserem pescar também, eu acho uma boa coisa, tá? Lá não se fala de tributário, não se fala de imposto. Não, é outro tipo de conversa, né? E depois nós vamos falar aqui sobre essas histórias. Tem muita história boa desse daí. Essa história boa. Seu Ismael, o papo muito bom. Fica aqui, eu acho que uma mensagem de preparação, mensagem de estruturação de tecnologias, de software, né, de entendimento com os seus contadores, né, saber que muita coisa vai mudar e que tem que se analisar os números para entender em que regime tributário você se encaixa melhor, né? Se eu estou falando agora do Simples, né? Em que momento eu devo mudar, não devo mudar de acordo com cada atividade, se é uma atividade de serviço, uma atividade de venda, distribuição, e cada um tem uma especificação, e claro, isso depende muito de quê? De uma assessoria contábil, tributária, até jurídica também. Jurídica, né? sim. Faz parte esse tripé aí, né? Jurídico, tributário. Questão societária. Societária, né? Como é que estão os acordos de sócio, como é que estão os contratos sociais, né? Como é que estão as questões de distribuição de lucros, como é que está sendo a apuração do lucro da empresa, né? Então, é um ponto que você tem que estar alinhado e junto do seu escritório de contabilidade, do seu contador, quem tem contador próprio, quem tem contador com escritório, e eu faço convite, claro, aqui, não estou fazendo merchan não, mas deixar o convite aqui para conhecer aqui a Possani, né, que são parceiros e amigos, estão com a gente há muito tempo e é sempre, como eu disse, muito bom tomar um café lá com o seu Ismael. Seu Ismael, finalizando aqui essa primeira etapa, né, então o primeiro bate-papo, né, então eu deixo o senhor aqui uma mensagem final desse podcast, a gente aqui que está sendo assessorado aqui, né, pela dona Marli, está aqui, não é isso? Dona Marli está aqui de vez em quando soprando aqui umas dicas. Vai fazer 46 anos. 46 anos aqui, jornada bonita. As suas filhas, a Carol está lá, né, tocando também o escritório junto com o senhor. Também tem a sua outra filha. Sim, Verônica. Verônica também, que faz parte ali da estrutura, e um time. Cuida toda essa parte de contratos, societário, ela está muito... Uma empresa familiar, mas com uma pegada de profissionais excelentes, né? O que ocorre? Os 3 sócios hoje, né? Minha esposa também, ela é sócia, mas ela participa mais do controle financeiro, sim, da parte administrativa da empresa, né? Na realidade, nós temos 2 empresas, mas nós viemos já de outras empresas do privado. Então, Sônia, uma empresa nacional, quero que te falei, o Ed Martins, eu trabalhei 17 anos. O Ed Martins, né? O Ed Martins, foi 17 anos. Começou o Ed Martins com 14 anos. 14 anos, né? Quando eu pedi a conta e disse para ele que eu ia sair, eles não acreditavam. Eu era, na verdade, eu era gerente administrativo financeiro da maior unidade de gases especiais do Brasil, que é aqui em Osasco. Sim. Aqui é a maior unidade. Então, depois as coisas foram mudando, evidente, né? Tudo foram sendo alterado. Mas não me arrependo. Eu sempre falo que empreender é a melhor coisa do mundo. Quer ter alguma coisa? Empreenda. Vai ter um custo alto? Vai. Você pode ter certeza que vai. Mas vai valer a pena. Eu costumo falar lá com as pessoas que vão lá me procurar para abrir empresa. Falo, meu amigo, eu vendo limão na feira, mas eu não vou trabalhar como empregado mais de ninguém. Sinceramente. Boa. Essa foi uma opção que eu fiz. E as minhas filhas vieram do privado. Ou seja, a Carolina veio de empresas de auditorias multinacionais. Sim. A Verônica, ela redação,
A parte de redação, era formado em jornalismo, mas a parte de redação também em grandes empresas, tá? Empresas de marketing e empresas de publicidade. Ou seja, nós trouxemos experiências do mercado. Nós trouxemos experiências. Legal. Fora isso, o que acontece? Eu nunca trabalhei para uma única atividade. Então, existe, por exemplo, escritórios específicos em transportadoras. Sim. Ou indústria de plástico, tem muitos clientes de indústria de plástico. Mas eu sempre tive a diversidade, tanto de faturamento como atividade e de pessoas. Então, isso para mim é a coisa mais importante que eu consegui. Que contribui para essa experiência toda em todas sim. as áreas, né? Porque esse mix, né? Esse mix de desafio, né? É um desafio do... Eu até hoje eu não vi nenhuma atividade que me trouxessem assim. Pode ser alguma atividade que eu não tenha trabalhado diretamente, mas às vezes indiretamente eu trabalhei. Sinceramente, eu não conheço. Não conheço. Produtos, agro, tech, a gente é tech aqui, né? Todos os tipos de atividade, em algum momento, eu fiz trabalhos nela. Indústria, transportes, as mais distribuidores, pode ser que hoje eu não tenha uma atividade dessa comigo? Pode ser, sim, tem. Mas já passou já passei. Pelo portfólio, né? Então, isso é muito importante, porque, como nós estávamos falando, né? Você tem história, né? Você tem história. E não tem história. Você tem muita história para contar. Entendeu? Então, a história é formada no quê? Na vida do dia a dia, com vocês. Vocês escutam quantos podcasts vocês falam de várias atividades. E aí eu pergunto, o quanto você aprendeu? Muita coisa. Porque são várias atividades. Isso é importante para nós. Sim, isso aí. Pô, você pode não saber 100%, mas você tem ideia de como funciona. Isso daí que eu acho que é a grande coisa que eu conquistei na minha vida. Não é dinheiro, não é nada. Tanto é que eu não sou rico, não sou nada. Pô. Eu tenho lá o que a vida me forneceu com grande sacrifício, trabalho, muito trabalho, muito suor, muito trabalho sábado, domingo, feriado e tudo mais. Sim. E ainda continuamos, né? Talvez com uma estrutura melhor, talvez não, uma estrutura melhor. Trabalhamos para isso, né? Nós trabalhamos para isso, né? Nós não podemos negar aquilo que Deus nos dá, mas mediante o nosso trabalho. Sim. Entendeu? Então eu acho muito importante isso. Reconhecer que nós temos algum valor para alguém. Sim. Entendeu? Para mim, hoje aqui, o que é? Um aprendizado. Simplesmente aprendizado. E também, né, a satisfação de estar conversando com vocês e poder passar alguma informação que seja boa para que as pessoas possam pensar a respeito. Não somos donos da verdade, temos algum conhecimento, mas nós estamos sempre aprendendo. Tem que ter essa mente aberta para aprender. Hoje, nova tributação, vamos em frente. Eu já passei por N tributações diferentes. Isso mais uma, né? Mais uma. Faz parte da vida. Que legal. Com essa pegada aqui de aprendizado, porque eu acho que o senhor estava aprendendo aqui, mas nós estamos aprendendo muito. É muita gente que vai aprender aqui com o senhor hoje. Que com Deus a gente, possa... né? Que Deus abençoe o senhor. Obrigado demais pela contribuição aqui, né? É uma honra tê-lo aqui. Eu finalizo aqui agora o nosso podcast com um agradecimento mais uma vez. Obrigado, seu Ismael, Dona Marli, Escritório Possani, as meninas, lá a Verônica, a Carol. Obrigado pela parceria e deixo aqui, vai ficar aqui no podcast, aqui embaixo, os contatos aqui do escritório da Possani, para quem quiser entrar em contato e bater um papo sobre todo esse tema que a gente falou aqui e muitos outros, que é importante ter um escritório bem assessorado. Fala com o pessoal da Possani que você vai ser, com certeza, bem atendido. O café vai ser bom e você vai sair com a solução lá. Então, deixa aqui essa mensagem de agradecimento aqui, mais uma vez, para o Gabriel Leal aqui na produção, trabalhos técnicos, nesse podcast aqui sempre muito bem conduzido. E convido a você que está nos assistindo a assistir outros episódios que passam aqui, pessoas aqui do setor de transporte, logística, empreendedores, como o senhor Ismael falou aqui, empreender é muito bom, tem muita gente falando sobre esse tema aqui de empreendedorismo. Segue aí, marca o sininho, compartilha esse episódio com seus amigos para compartilhar, que é para o seu conhecimento. Valeu, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, seu Ismael. Fica com Deus. Obrigado.